Ora, bem-vindos novamente à Roca Lisboa Gallery, às conversas Espaço Sentado, o design da cadeira em Portugal. Desta feita com a presença do Rui Afonso Santos, historiador e investigador de história da arte, não só, mas em particular do design de cadeiras em Portugal. E nesse sentido gostava muito de trazer à conversa o Rui e desde já começar por falar sobre essa extraordinária cadeira, intemporal, naturalmente, mas que por nós é reconhecida como algo que da nossa nascença, que é um objeto que intemporal, é verdade, mas que atravessou todos os tempos. É a velha questão, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não se sabe. Não se sabe, a galinha veio da China, a origem da galinha sabe que é da China, mas divulgou-se de tal modo que hoje é do mundo inteiro. Não se sabe que a galinha de facto é de origem chinesa, porque pertence ao mundo inteiro. O mesmo se passa com esta cadeira, que não é bem uma cadeira, porque não tem braço, porque não tem pés, que é de todo o mundo e não é de ninguém. Design anónimo, onde é que está a sua origem? Eu julgo que está na pré-história, ou no Neolítico, ou antes, ou no Paleolítico. No Paleolítico, certamente, já existiam fardos de palha, ou palha que eram recolhida, os recoletores apanhavam palha e faziam aconchegos, úteros, camas, assentos. Com a Revolução Neolítica, com a descoberta da agricultura, certamente que a palha, os fardos de palha, são os primeiros puffs. E depois, nos anos 60, os designers italianos, no auge do boom da expansão do design italiano, do milagre económico italiano, também do pós-guerra, o Donato, o Damaso, o De Paio e o Urbino, codificam o puff nos anos 60 e chamam il sacco. Nós chamamos de puff por influência francesa, aliás, desde o romantismo, que a cultura francesa marca a cultura portuguesa, que eu considero extraordinária e das mais dinâmicas e notáveis que o planeta possui. Temos elites que não se interessam por ela, mas isso é uma outra questão. E, portanto, esta forma orgânica que lembra, se calhar, o útero da nossa mãe primarcial, esta necessidade de conforto que nós temos, de aconchego, torna-se muito perene nos tempos difíceis que atravessamos, não é? A pandemia é horrível, é medonha, é uma coisa terrível, mostra a fragilidade da nossa condição, mas, ao mesmo tempo, o confinamento, que tem que ser exercido de modo por questões sanitárias, obriga-nos a refletir, obriga-nos à reflexão. E é tão bom a pessoa poder estar confortavelmente sentada num objeto miraculoso, o puff, à falta de melhor nome, o sacco, à italiana, que nos aconchega, que nos protege e que estimula os nossos sentidos, os nossos afetos e que permite refletir sobre a nossa condição. O ser humano é muito frágil. Somos muito, muito frágeis. Quando é que um objeto desta natureza, tal como o Rui refere, que avança ou que evolui do Neolítico, isto é, considerando que estamos a falar de um fardo de palha, de um berço, e que chegamos a este objeto, em que momento é que nós poderíamos dizer que isto é design e que não é um artefacto ou um craft, não é? É design, isso é uma velha questão. Há arte que também é design, embora geralmente se diga que a arte é uma coisa diferente. Satisfaz necessidades espirituais que o design não satisfaz. O design, em princípio, destina-se a satisfazer questões práticas. A arte satisfaz questões que têm a ver com a nossa necessidade de evolução espiritual, se quiser, de como nos situamos no mundo. Mas também há muito design que é artístico e também há muita arte que é design. Há designers que praticam arte, há artistas que praticam design também. O Franz West, por exemplo, um artista fabuloso que desenha peças que podemos considerar design. E antes dele, o Roberto Mattá, o extraordinário pintor surrealista que desenha o sistema Malite e sistemas, de fato, nos anos 60, que têm muito a ver com esta noção de convivialidade. Repara, o que estamos a viver são medonhos. São medonhos, a pandemia é horrível, mas o confinamento obriga-nos a refletir sobre aquilo que é verdadeiramente importante. Na minha opinião, o que é verdadeiramente importante e nos transcende, para além das obras perfeitas que o ser humano, apesar de frágil e imperfeito, é capaz, eu penso nas sinfonias de Beethoven, penso nos concertos de Bach, nas óperas de Mozart, e isso a mim lança-me numa dimensão de eterno, que contraria a nossa carga mortal, a nossa efemeridade.
Mas eu pegava essa questão da eternidade e fazendo o salto novamente para esse objeto, e quando o Rui fala do saco, isto é, estamos a falar da década de 68, Sim, 60, quando o objeto é codificado. exatamente, Foi é uma isso que eu época quero. dourada, repare, tinha terminado a Segunda Guerra, uma expansão económica brutal. Os anos 50 são muito conservadores, não têm liberdade nenhuma. Se há liberdade permite às mulheres da Segunda Guerra que vão trabalhar para as fábricas, nos anos 50 voltam para o lar, a trabalhar para casa e a cuidar das crianças. São extremamente conservadores. Churchill era conservador, não é um conservador. São anos, não tem nada, são outro planeta, não tem nada a ver com o tempo de hoje. A codificação do objeto passa também por, naturalmente, o contexto social passa pelo seu um reconhecimento, pela sua afirmação. E, como tal, tem de ser codificado. Obviamente, nunca poderemos saber quem inventou este objeto. Se calhar foi uma coletividade. Se calhar foram vários homens, ou se calhar os nossos antepassados ao mesmo tempo lá recolhiam troncos e palha e lá inventaram, e depois com peles lá inventaram o primeiro puff, ou o primeiro saco, depende da influência cultural. Mas, Rui, nessa questão da eternidade, e eu acho que é aí que subsiste esta questão de um objeto intemporal que é transversal a todos nós, quando lhe é dada a iconografia e quando é fixada. Exato, mas a minha questão passava por, no âmbito do design, essa necessidade, não é, de alguém olhar para o objeto e a fixar, porque nós temos, sei lá, exemplos em Portugal, por exemplo, a cadeira rabo de bacalhau, ou, quer dizer, há uma série de exemplos que são transversais, mas que são de um design anónimo, podemos encontrar as suas influências, as suas raízes, não é? E antiquíssima, a cadeira de rabo de bacalhau, se quiser, a sua origem vem do século XVII, não é? Dos móveis portugueses, das madeiras exóticas, descobriram da capacidade dos entalhadores, dos marceneiros, dos artesãos portugueses que adaptaram às suas necessidades. Eu tenho ideia que a primeira imagem sobre a cadeira rabo de bacalhau aparece numa pintura sobre a Feira da Ladra, em que aparece uma série delas. Já existia antes. Essa pintura é do final do século XVIII, está no Museu de Arte Antiga, mas já existia antes. Se você vir o histórico mobiliário português do século XVII, que nos chegou dos conventos, por exemplo, alguns estão no Museu de Arte Antiga, você vê ali as origens e os antecedentes da cadeira portuguesa do rabo de bacalhau. Eu creio que hoje em dia é uma cadeira funcional, sabe, o nosso design é notável porque nasce empiricamente, como as descobertas. As coisas nascem empiricamente e depois é que são teorizadas, não é? Mas isso é um defeito português? Não, eu acho que é uma qualidade. Mas é nossa ou é transversal? Pelo menos eu creio que é uma das características da nossa identidade, identidade do próprio design português. Aquilo que se chama pejorativamente o desenrascanço. Sabe, às vezes planear as coisas com muito detalhe e cuidado, os nossos panos saem todos furados, sai tudo ao contrário. Enquanto isso permite uma adaptabilidade à evolução das circunstâncias muito mais flexível, muito mais dinâmica, não é? E é uma das características do design português, de facto. Nasce da experiência, da resposta de satisfação às necessidades e depois é teorizado e conceptualizado. O que é engraçado, tem a ver com a questão da nossa identidade. Por isso é que eu acho nestes tempos de pandemia, por isso é que eu gosto tanto deste design anónimo, do saco ou do puff, como você quiser, deste objeto em que eu me sento, porque favorece o convívio, é confortável. Repara, eu sou um filho dos anos 60 e lembro-me ainda dos anos 60, não é em Portugal, que eram medonhos, era um horror viver aqui, era o inferno, mas quando eu tive a sorte, na altura, pouca gente podia em Portugal, mas eu tive a sorte de vez em quando eu ia para Londres. E foi lá que eu me formei, muito cedo, tive essa sorte, calhou. E o que eu queria quando era pequeno era fugir para lá. Porque aqui havia guerra, porque aqui havia fome, porque aqui havia censura, medo, terror, porque aqui era horrível. E lá era um estado de graça, era um estado social, não havia pobres, não havia guerra. Lá se via um maluquinho nos pica-cornos sem sapatos, mas era porque queria, porque se quisesse tinha habitação, davam-lhe uma habitação. Não é? Aqui era o contrário, aqui não havia nem sapatos, nem casas, nem comida, havia guerra, e eu creio que a guerra é o pior que pode acontecer a um ser humano, não é? Não consigo imaginar pior. E nesse contexto, e olhando para essa cadeira intemporal e descontextualizada, numa lógica situacionista, neste caso aqui, nesta que eu estou sentado, design da Valente Carmo. Carmo Valente, extraordinária. Extraordinária Carmo Valente. Estamos perante um objeto desenhado para um
um contexto muito particular. Mas isso nasceu também de um acaso, lá está. Se calhar é a habilidade portuguesa do desenrascanço. A Carme Valente, que é uma designer notável, trabalha no ateliê do Conceição Silva desde o final dos anos 50, especializou-se em design de vidros, os vidros dela são extraordinários, não é? Que ela produziu para a nossa indústria. Ela produziu equipamentos para o Bloco das Amoreiras, do Bartolomeu Costa Cabral, um dos melhores edifícios portugueses de todos os tempos. Depois vai trabalhar para o gabinete de design do ateliê do arquiteto Conceição Silva, que tem um mega projeto extraordinário, que é absolutamente marcante nos anos 50, que é o mega complexo de Troia. Era um projeto fabuloso, não é? Hoje em dia, não sei o que é, eu não vou a Troia há muito tempo, não é? Dizem-me que aquilo, quando era pequeno, aquilo era o paraíso. É outra coisa. Era o paraíso. Pois eu tenho medo de ir lá, sabe? Tenho medo. Não vou, para já não guio. Depois também não tenho muita vontade de lá ir, porque não sei se vou gostar do que vou encontrar, por aquilo que me dizem. Mas aquilo era o paraíso. Aquele projeto era uma coisa fabulosa do ateliê Conceição Silva, que envolveu muita gente. Não só a própria Conceição Silva, como muitos arquitetos, designers, como o Eduardo Afonso Dias, como a Carme Valente, desenhos de equipamentos, pintores e artistas, como o Sá Nogueira, que fazem os painéis decorativos do restaurante Bico das Lulas, e eu guardo memórias extraordinárias do paraíso, não é? E desta cadeira em particular... Era das piscinas que eram fabulosas de Troia. Foram piscinas essas que foram... Mas isso também nasceu do acaso. A Carme Valente foi uma feira náutica na FIL e viu lá barcos em fibra de vidro. E pensou, porquê que eu não aplico este material que se dá para fazer barcos a cadeiras, para as piscinas? É impermeável, é resistente, resiste à água, é leve, é transportável, pode ser moldado em formas generosas. Mas no âmbito internacional, por exemplo, o Oliver Morgue já tem uma série de objetos... com essas linhas esculturais. Não, mais com a espreguiçadeira, porque nós estamos com a falar de dois objetos, a linha de gin, que se fabricou em Portugal. Que se fabricou porque a Longra comprou os direitos da fábrica Airborne e fabricaram-se em Portugal móveis de Olivier de Murga. A linha de gin foi fabricada em Portugal. E, portanto, reparem, enquanto os outros países têm a Revolução Industrial preparada desde o século XVIII, como a Inglaterra, e ela explode no século XIX, nós tivemos um atraso incrível. A Revolução Industrial só chegou em Portugal nos anos 60 do século XX, não é? Mas a questão do material, que eventualmente podia ser até pela adesão e pelo gosto que quem usava as piscinas refletia nos seus comentários, de que era a revolução pop, mas que não vingou em Portugal. O polímero não foi algo que enquanto outros países, em particular os Estados Unidos, que o design, e nós temos dezenas e dezenas de referências de grandes designers que escolheram este material e que a Carme Valente... Repare, nos Estados Unidos existe uma sociedade de consumo, já existe nos anos 30 do século XX. A sociedade de consumo, mais o nosso atraso proverbial é uma chatice. Andamos sempre a perder o comboio, não é? A sociedade de consumo só chega a Portugal nos anos 80. Nesse contexto, eu dava aqui um passo atrás e a leitura que eu tenho é que, efetivamente, o design em Portugal tem uma explosão na pré-revolução, isto é, estamos a falar no início da década de 60, eventualmente é o momento em que... Exato, é o design sempre existiu, o design é apenas isto, é a maneira, é o processo, é a maneira como se fazem as coisas, não é uma ciência, é um processo, a ciência é um método. Eu depois quero pegar nessa questão do processo. É um processo em evolução e adaptação, pode também satisfazer necessidades espirituais, desde o pós-modernismo dos anos 80, daí da famosa interdisciplinaridade, do cruzamento das diferentes disciplinas científicas com outras expressões, como as artísticas, por exemplo, de facto pode frutificar em muita coisa positiva. Mas eu também cito o design, a primeira geração de designers portugueses, com os anos 60, com a Revolução Industrial. Mas é aí que nós consideramos a primeira geração pois de eu considero, os primeiros 60. designers portugueses são de há 30 mil anos atrás, são os homens das gravuras de Foscoa. Não é que estão ali a gravar a pedra e fabricar pedras polidas e machados. São os primeiros designers. Não temos... Quantas gerações é que já temos? 500. Claro. Para mim, não vale a pena... Né? Até aí há decoração. Há satisfação de necessidades práticas, depois há decoração, pelas exposições internacionais que se promoveram, que obrigaram, porque não havia escolas, a que eles dessem melhor de si, que os pintores se tornassem decoradores e designers, sem perceber o que estavam a fazer. Mas é na primeira e na segunda exposição do design em Portugal, em 71, 72, que nós podemos considerar essa viragem, esse momento de... É o primeiro balanço do design feito em Portugal
nos anos 60 e 70. É o primeiro balanço e foi uma instituição extraordinária. E a segunda ainda foi mais longe. Ainda foi mais longe. Mas porquê que foi... Porque o país tinha dinheiro. Porque a Revolução Industrial tinha chegado, porque temos as colónias que nos alimentam, por influência externa temos uma balança comercial positiva, e o safado Salazar, de facto, fazia as continhas todas, e depois o Marcelo Caetano, e de facto esmaga a população com impostos. Mas o que eu acho extraordinário é que essas duas exposições ocorrem antes do 25 de Abril. Pois ocorrem. Pois ocorrem. Num contexto de opressão, num contexto... Felizmente você não se lembra. Controle, não é? Você não se lembra, não tem ideia de como era já, pois, mas eu lembro. Era horrível, ainda bem que não era nascido. Foi poupado a muita coisa má. Pois, acredito. Mas de facto, o que é que havia de bom? Para quem podia, que era meia dúzia, porque a maior parte da população era miserável, e hoje em dia também só 1% dos portugueses é que é milionário, porque 99%, provavelmente você e eu, vivemos com dificuldades. Eu não vivo na abundância, não é? E geralmente quem pensa assusta, geralmente quem pensa não ganha lá muito. Mas para quem podia, olha que havia produtos de luxo que chegavam cá, chegava cá muita coisa importada. Há um boom económico por influência externa, entramos para a EFTA, entramos para a Comunidade Europeia do Comércio Livre, do Carvão e do Aço, entramos para a NATO, porque precisávamos sobreviver. Porque nessa altura, quando quer dizer, ali no início dos anos 70, em que temos Sena da Silva, António Garcia, Daciano da Costa, Cruz de Carvalho, que já vem de antes, dos anos 50, temos uma primeira geração de designers. Carmo Valente, por aí fora. Carmo Valente, a Maria Helena Matos. Todos aparecem ali, não é? Míria Tovola, Câmara Leme, o próprio Câmara Leme, António Garcia. Todos eles aparecem, eles aí, porque satisfazem necessidades práticas. Eles já vêm até desde os anos 50. Mas não temos já Não há indústria. Portanto, estamos a falar de artesanato e decoração, de peças únicas. Mas algumas eram protótipos já para a indústria, não é? Porque é ali, é nesse momento em que, por exemplo, com o Daciano, em que a Longra começa a apostar em patentes. Pois, a Longra era uma empresa de uma família que tinha uma fabriqueta em Felgueiras, que fabricava camas de latão. E, de repente, nos anos 50, fazem-se hospitais. O Hospital Santa Maria, por exemplo. E há que equipar aqueles monstros. Aquelas coisas enormes. E a Longra, o industrial Fernando Seixas, reorienta a produção da Longra, da metalúrgica Irmãos Teixeira, mais tarde metalúrgica da Longra, do fabrico de camas de latão para a encomenda hospitalar. E foi um boom, uma expansão, e contrata o Daciano. E aí percebeu-se, inicia-se uma estratégia inovadora de marketing, relacionando o produtor e as necessidades do consumidor e o fabricante, uma estrutura quase científica, não é? E percebeu-se pela primeira vez que o designer não é uma empresa, não podia vingar sem um designer. Porque é o Daciano, com o seu talento, chamado pelo industrial Fernando Seixas, que era o dono da Longra, que era um homem cultíssimo. É o Daciano, com o seu talento, salva aquela empresa da falência. E salvou muitas famílias e muitas vidas com isso, de morrerem de fome, não é? Oh, Rui, eu pegava aqui num... Portanto, o design tem papel social também. Não é só coisas bonitas, não é só para decorar a casa. Tem um papel social extraordinário, salva vidas. Pegando nessa questão da necessidade, eu pegava aqui num excerto de um texto que o Rui escreveu aqui já há alguns anos. A cadeira contemporânea em Portugal, a primeira geração de designers portugueses. Sim, eu situo-a nos anos 60, quando finalmente chega a indústria em Portugal. Porque até aí estamos a falar de artesanato. Eu dava um salto para uma outra cadeira em que o Rui, a determinada altura, diz o seguinte: António Garcia, naturalmente aquilo que eu vou citar agora tem os seus... é truncado em algumas partes. Bom, eu já escrevi isso há muitas décadas, mas continuo a afirmá-lo. António Garcia concebeu no domínio do mobiliário a notável cadeira, modelo Osaka 70, icónica peça destinada ao pavilhão de Portugal da exposição homónima, de sugestão bauhausiana, produzida pelos móveis Sousa Braga e Foco, juntamente com a cadeira Sena. A cadeira Osaka 70 foi igualmente um objeto marcante no design português, racional, simples e simultaneamente requintada. Sem dúvida, lá está o pragmatismo dos designers portugueses e de António Garcia. Osaka havia que exportar uma série de cadeiras para o Japão, e o Japão ficava muito longe. E por que vinha daqui de barco, não se ia mandar cadeiras todas montadas, aquilo tinha de ser desmontado e montado como um Lego. E com o pragmatismo do António Garcia, ele desenha uma cadeira com influência bauhausiana, não é? Porque há influências do Breuer, se você quiser, ou até do Lohse, se vocês quiserem. Uma cadeira racional, simples, que funciona, moderna, não é?
profundamente original, mas as coisas nascem uma das outras. Eu já tinha o know-how anterior das peças anteriores bausianas. Eu olho para aquela cadeira e, abstraindo-me da questão do tecido que ali está... A cadeira tinha que ser económica, o orçamento é muito escasso. Mas eu havia vejo pouco dinheiro, havia que fazer o melhor com o mínimo, e ele fez. Eu vejo o princípio da turnê, não é? Você vê ali, por influência do Frederico Jorge, os móveis tonês já eram muito correntes em Portugal no final do século XIX, sabe? A orivesaria aqui do Leão de Ouro, onde se juntou Columbano e os homens do século XIX, tem cadeiras tonês já. Eles chamavam os móveis austríacos ou vergados, pela máquina a vapor. A madeira de faia aplicava-se-lhe vapor e dobrava-se com plasticina. Eu falo mais na questão construtiva e nessa questão do transporte. Porque nós somos muito talentosos em similares a que vem de fora, não é? Hoje em dia fala-se o que é português. Eu sei lá o que é português. O que é português, a maior parte das coisas vem de fora. Esta questão esta preocupação, não é? Porque era uma premissa que estava ali, não é? O desenho, penso eu, de 500 cadeiras que tinham que ser transportadas para o... E embaladas e rapidamente feitas, tinham de ser baratas, tinham de satisfazer... essas das necessidades não fossem satisfeitas, estavam feitos. Do design da caixa de transporte do António Garcia é que 12 cadeiras dentro da caixa ocupavam o volume de uma cadeira montada. Exatamente, não é? Exatamente, porque o dinheiro, vamos lá ver, era pouco, os orçamentos eram limitados, ainda hoje são, não é? As pessoas não se interessam por cultura, não. Rui, pegando nessa leitura, a Osaka é uma cadeira estrangeirada? Bom, entramos na questão de identidade. Há ali algo de estrangeiro. O funcionalismo bausiano, mas depois o know-how, a simplicidade, a eficácia, conseguir o máximo com menos, eu julgo que são características nossas. Nós sempre fomos obrigados a dar o melhor de nós. Mas neste caso em particular... Ela é desenhada em 69 e é produzida para a exposição para o pavilhão português da Exposição Universal de Osaka em 1970. Tal como já falámos, em que nós tínhamos a indústria, a húngara, nessa altura... Fabulosa. A adquirir patentes estrangeiras. Tínhamos, por outro lado, a FOC. Eu sei que já é um bocadinho mais tarde, mas não com uma distância muito grande de anos, a internacionalizar não só a cadeira Osaka, como a do Sena da Silva em França, não é? Exatamente. E isto é, estamos perante um momento que eu acho que é singular, que é um momento pré-revolucionário em que vivemos... Pois, a coisa estava a correr tão bem, não é? Estava a emergir uma classe média. Chegou a Revolução Industrial nos anos 60, não havia sociedade de consumo, porque a maior parte da população não tinha dinheiro para nada, nem para sapatos. A sociedade de consumo só chega nos anos 80. A questão do design. Cada vez está melhor. Cada vez temos 10 anos de gente mais nova, com mais talento, mais escolas. Cada vez, o industrial português continua um estúpido. A sua média, já você sabe que a sua escolaridade é o 9º ano, não é? É a média do industrial português. Assim vamos a algum lado. Com industriais analfabetos. Como é que nós conseguimos ter melhores designers com industriais? Porque não temos outro remédio. Temos que nos exceder se queremos sobreviver aqui. O design por si está temos uma longa tradição. Temos uma chamada longuíssima tradição de artes decorativas em vários domínios. Desde a orivesaria ou a joalharia, por exemplo. Repare na Cruz de Dom Sancho, da primeira dinastia do Museu Nacional de Arte Antiga. Aquilo é uma coisa extraordinária. Ela é do final do século XII, princípio do século XIII, podemos considerar do século XII. E já é gótica, não é? Como é que aparece uma coisa gótica em pleno românico? Na minha opinião, porque vem um francês para cá fazê-la. Tal como a Alcobaça também é desenhada pelo francês, o modelo de Cester. Será que o nosso design continua encerrado naquilo que podemos chamar o protótipo? Que nunca houve uma industrialização nem... Pois, esse é o problema. Para mim, é a minha postura. Só estamos a falar de design quando existe uma indústria que o suporte. Se nós estamos a falar de artesanato de luxo ou não. Estamos a falar de artesanato ou de artes decorativas. E não estamos a falar de design. O design pressupõe produção alargada. E, como tal, tem a ver um tecido empresarial que o sustente. Se você tem industriais com 9º ano, eles sabem lá o que é design. Nem se interessam. Se venderem meia dúzia de coisas no ano, ficam todos contentes, nem sequer pensam no futuro. Porque há uma extraordinária incapacidade. O país é amnésico, não tem memória. Repare, é um problema muito grande. Por um lado somos um país velho. Temos 900 anos de história. Por outro lado somos um país gaga, um velho gaga. Não se lembra do que aconteceu ontem. Nem sabem o que foi a 25 de abril, já não sabem nem querem saber. Ora, isto é muito grave. Que perspectivas teremos para o futuro do design em Portugal, mesmo olhando... Cada vez temos mais designers, mas como os enfermeiros, até os médicos, têm todos que emigrar porque não arranjam emprego.
Temos designers, gente fabulosa, cada vez mais jovem, formadas nas escolas, e temos ótimas escolas. Pois é, essa mania de ir buscar, para dirigir esta fundação, este museu, vamos fazer concurso de extensão, vamos buscar um estrangeiro. Para quê? Temos cá gente capaz. Mas que provincianismo, mas que coisa. Isto não muda. Isto tem que mudar, não é? É o que o José Augusto de França, que foi meu professor, eu acho que se calhar foi, eu sou um francesinho, não é? Se calhar foi o último discípulo dele, tive essa sorte. Mas, e desde cedo quis fazer, ele parece que fez tudo. E eu pensei, eu gosto tanto das chamadas artes decorativas, design, vou estudar a única coisa que o França não estudou, que é o design. Ele nunca pegou nisto, na altura dele não se falava na questão. Não existia a questão, não se interessava na cultura francesa. E o meu modelo era anglo-saxónico, lá está as minhas viagens a Londres. E a sorte que eu tive de ter um tio antiquário, um grande antiquário, um dos principais antiquários londrinos, que me despertou muito cedo para as chamadas artes decorativas, que aqui nem existiam, ninguém ligava nenhuma. E eu pensei, um dia vou estudar isto. E já, o França estudou tudo, o que é que me sobra? É que eu vou estudar aquilo que gosto, aquela única coisa que ele não estudou, o design. E foi o que eu fiz, não é? Foi o que eu fiz. E continuo a fazer e farei sempre até ao fim da minha vida, porque gosto muito de estudar, porque gosto muito de escrever e porque gosto muito de pensar. E porque não me satisfaço com analfabetos, não gosto de ser analfabeto, eu gosto porque tenho paixão, porque tenho afetos, que eu acho que é o mais importante de tudo, e porque gosto de pensar, gosto de conhecer o que é que eu faça, sou assim. Terminamos hoje mais esta conversa com o Rui Afonso Santos, um apaixonado pelo design e pelas cadeiras, e esperemos até breve podermos trazer um outro pensador, um outro criador de design português. Até breve. Muito obrigado. Nada. Mas já acabou, eu por mim continuava. Continuamos a conversar, sim. Eu por mim continuava. É sempre isto, parece que... Eu sou muito despiadado. Parece que... Lá está, é a paixão que eu tenho em conhecer, em partilhar conhecimento e aprender com os outros também. É o que eu gosto mais de fazer.